Olá, turmas 1001 e 1003, tá? Mais uma aula aí para poder acrescentar para vocês, tá? A gente vai ver raiz de uma equação. A maioria das coisas que temos estudado são coisas referentes ao ano passado, quem esteve comigo, né? Uma galera boa aí, então é só para dar uma reforçada. As situações de hoje a gente precisa trabalhar a equação biquadrada, né, que ela entra na parte de equação de segundo grau. Aqui eu coloquei um resumo, uma coisa muito breve, tá? Coloquei gráfico também porque muitas vezes o aluno fica espantado quando vê um gráfico numa determinada situação, pensa que é um monstro e não é, tá? A gente sempre vai colocar as videoaulas de acordo com as atividades que estão sendo ministradas, tá bom? Então, na página 91, raiz de uma equação. Toda vez que a gente falar raiz de uma equação, é o valor de x. No exercício resolvido da página 92, vou fazer uma leitura aqui e vou explicar. Indicar se existirem os zeros ou raízes da função. A função pode ser qualquer letra, pode ser f de x, aqui o que está sendo colocado, g de x igual a x à quarta menos 9x ao quadrado. Resolução. Os zeros de g, como eu já acabei de falar, se existirem, são os valores de x que anulam a função. Tá? O que anula a função? Para que ela se torne o quê? Igual a zero, correto? Então, o que vai acontecer? X à quarta menos 9x ao quadrado igual a zero. Isso aqui é uma equação biquadrada incompleta, porque está faltando alguma coisa, correto? Só que quando nós estudamos no nono ano essa parte aqui, o x à quarta eu chamo de y ao quadrado e o x ao quadrado eu chamo de y. Vai ser uma equação do mesmo jeito. Só que aqui, para não trabalhar com a fórmula de baixo, cara, que vai ficaria uma coisa muito extensa, eu trabalhei com colocar em evidência. Eu tenho x à quarta aqui e x ao quadrado aqui. Toda vez que você for colocar em evidência, colocar o valor fora do parênteses em destaque. O que se repete aqui, né? O x. Só que o que entra em evidência é quem tem menor expoente. Por quê? Porque eu vou fazer subtração de expoentes. O x ao quadrado entrou aqui porque eu vou ter que pegar o x à quarta e dividir por x ao quadrado. Como que eu divido x à quarta por x ao quadrado? Eu mantenho a base, é divisão de potência de mesma base, que entra na parte de álgebra. E subtrai os expoentes de uma divisão. São os valores que ficarão dentro do parênteses. Então, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado, mantive a base, que é x, e 4 menos 2, 2. Menos, agora eu vou pegar o 9x ao quadrado e dividir por x ao quadrado. O x ao quadrado daqui não é igual ao x ao quadrado daqui? Então, quando eu disser um número dividido por ele mesmo, dá sempre o quê? 2 dividido por 2, dá quanto? Não dá 1? Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1 também. Então, eu corto esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, quem vai ficar dentro do parênteses é somente o 9. Tá? Então, recapitulando, pega quem tem menor expoente, como não tem número divisível um pelo outro aqui, por quê? O número que acompanha o x à quarta potência é 1, então não tem como colocar uma evidência. E aqui quem está no x ao quadrado é o 9. Então, os dois valores que ficaram antes do sinal de igual serão igualados a zero. O x ao quadrado, ó, x ao quadrado é igual a zero, não precisa tirar a raiz quadrada de zero, que vai ser zero. Não tem nada de botar mais ou menos, porque zero é neutro, é nulo, não tem sinal. E vou pegar também o que está dentro do parênteses vai igual a zero, que é o x ao quadrado menos 9 igual a zero. Porque essa equação é incompleta. Vocês já viram isso. Então, quando eu for resolver a equação incompleta, a letra fica antes do sinal de igual e o número fica depois. Tá aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. X ao quadrado é igual. Passei o menos 9 para o outro lado, não precisa colocar zero, porque zero somado com qualquer número é um número. Ficou 9. Esse expoente 2, ele some. Quando ele some, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Quando eu trabalho com a raiz quadrada, que é o expoente 2, eu trabalho com dois sinais, um sinal positivo e um sinal negativo. Então, a raiz quadrada de 9 mais ou menos 3.
Então, quais são as raízes? Ó, portanto, o primeiro valor para x foi 0 e aqui eu tenho dois valores, um positivo e um negativo. Por isso que eu botei x é igual a 0, ou x igual a 3, ou x igual a menos 3. Logo, os zeros ou raízes da função g são 0, 3 e menos 3. Como eu falei inicialmente, as raízes ou zeros da função são os valores de x que foram encontrados aqui, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma equação biquadrada, tá? É uma equação de segundo grau incompleta, porque está faltando. Quando a gente faz a equação de segundo grau, quando a gente vê lá, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O valor que está antes do x ao quadrado é o valor do a, quem está antes do x é o valor do b, e o c vai ter que estar sozinho sem x do lado, que a gente chama de termo independente. Agora o exercício resolvido 17, com gráfico, para a gente achar as raízes. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico de uma função f. Quais são as raízes? Olha quantos pontos nós temos aqui. Quando a gente for procurar as raízes, a gente procura no eixo x, porque o eixo x, eixo das abscissas, né? Então, tá? Deixa eu consertar aqui para todo mundo verificar. Então, são os valores de x. Porque o eixo y é o eixo das ordenadas. Nós temos várias ligações aqui, tá? Ó, menos 2 ligado a menos 6, menos 10 ligado ao 5, 12 ligado ao 4. Ó, menos 7 pega na reta, o 3 pega na reta e o 9 também. Então, como a gente determina o zero da função? Porque significa que o valor de y é zero. Porque quando a gente trabalha com f de x, quando fala que o f de x é igual a zero, é porque o y é igual a zero, tá? Tem zero aqui e zero aqui. O valor, cada valor que está dentro do parênteses representa o x, correto? Então, as raízes são menos 7, 3 e 9. Por quê, professor? Porque eles pegam na própria reta. Porque quando você faz o par ordenado do menos 7, quando o x é menos 7, o y é 0. Quando o x é 3, y é 0. Quando o x é 9, o y é 0. Por isso que eu escrevi, ó, note que as raízes de uma função f são as abscissas dos pontos de interseção do gráfico com f com o eixo OX, o que eu tinha escrito aqui, eixo das abscissas. Então, as raízes são os valores de x que vão procurar na reta x do plano cartesiano, tá bom? Espero que tenha ficado uma boa explicação aí, tá bom, gente? Um grande abraço.